Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada, um explainer super especial trazido a vocês pela Forge College. Quem acompanhou a nossa última lição sobre a dinâmica de parcerias e oportunidades colaborativas já sabe como os relacionamentos nascem e se desenvolvem nesse ecossistema, certo? Pois bem, hoje a gente vai pegar toda essa base e construir um verdadeiro projeto prático de engenharia. É literalmente um blueprint focado em pesquisa de alto nível. O nosso tema central de hoje é a visão geral dos métodos de pesquisa para colaborações com Solana. A ideia aqui é simples, mas extremamente poderosa. Como a gente pega toda a teoria solta e transforma em evidências concretas, rigorosas e, claro, totalmente defensáveis. Vamos dar uma olhadinha bem rápida no nosso índice do projeto. A gente vai começar entendendo a fundação da pesquisa. Depois, vamos abrir a nossa caixa de ferramentas metodológicas. Na sequência, a gente desce para o chão de fábrica com um exemplo prático sobre latência, passa por uma linha de montagem super rigorosa de 10 etapas e, por fim, encerramos com as conclusões e os próximos passos. Bora lá? Então, iniciando a nossa primeira sessão, bem-vindos à pesquisa, construindo a fundação. E olha, no mundo das blockchains, pesquisa nenhuma acontece no vácuo, tá? São as parcerias colaborativas que formam a fundação de tudo. Elas são as grandes responsáveis por definir que tipo de dados a gente realmente consegue acessar e em qual prazo, o que acaba moldando completamente o método que vamos usar. Entrando na seção 2, a caixa de ferramentas. Aqui, o modelo mental é tudo. É super útil a gente encarar os métodos de pesquisa exatamente como a caixa de ferramentas de um engenheiro. Sabe, não existe um instrumento mágico que resolve qualquer problema. Cada ferramenta tem capacidades incríveis, mas também traz limitações bem severas. O verdadeiro segredo da integridade científica é simplesmente usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E esse esquema visual que estamos vendo ilustra perfeitamente o contraste entre esses dois mundos. De um lado, a gente tem os métodos qualitativos, tipo essa lupa laranja aí, que são perfeitos para uma inspeção profunda. Eles revelam o contexto, o porquê por trás das decisões dos operadores de nós. Do outro lado, estão os métodos quantitativos, representados por esse paquímetro de medição. Eles extraem aquelas evidências numéricas cravadas, permitindo fazer generalizações estatísticas grandiosas. Resumindo, a lupa investiga os motivos, enquanto o paquímetro mede o tamanho do impacto. Mas, quando a gente lida com sistemas distribuídos super complexos, raramente uma ferramenta só dá conta do recado. É aí que entram os métodos mistos. Eles funcionam como verdadeiras montagens calibradas, juntando a riqueza investigativa da lupa com a precisão absoluta do paquímetro. Quando a gente integra essa inspeção qualitativa com a medição quantitativa, a gente consegue testar não só o que está acontecendo em larga escala, mas também entender a fundo por que isso está acontecendo direto na fonte. Sem dúvida, o melhor dos dois mundos. Beleza, seção 3, exemplo prático de latência. Vamos testar o desempenho do validador. Chega de teoria, vamos para o chão de fábrica. Imagina um cenário onde a gente precisa testar se uma nova configuração de nó realmente reduz a latência das transações nos validadores da Solana. A questão é, como a gente desenha um estudo colaborativo, envolvendo parceiros e dados on-chain, de um jeito que os resultados sejam absolutamente irrefutáveis? O ponto crucial aqui é o seguinte: a precisão da sua pergunta inicial é tudo. Chegar com uma pergunta genérica tipo, essa configuração melhora o desempenho? É vago demais. Não rola. A pergunta precisa ser cirúrgica. Algo como, a configuração X reduz a latência mediana de confirmação de transações para validadores executando a release Y? É esse nível de exatidão absurda que vai ditar se a gente precisa montar um experimento causal hipercontrolado ou se basta fazer uma observação descritiva da rede rolando solta. Dá uma olhada nessa tabela. Fica super claro que, para o seu resultado ser a prova de balas em uma revisão por pares, cada métrica exige uma fonte primária e um mecanismo próprio de validação cruzada. Por exemplo, a latência mediana de confirmação. A gente precisa cruzar a telemetria do validador com os timestamps on-chain. Qualquer pessoa que já fez pesquisa a sério sabe que sem essa amostragem meticulosa e verificação cruzada contínua, você acaba com dados contaminados e as suas descobertas vão por água abaixo. Avançando para a seção 4. O fluxo de 10 etapas, a nossa linha de montagem de pesquisa. Pessoal, isso aqui não é uma listinha de boas práticas, tá? É um checklist inflexível mesmo, projetado para evitar defeitos catastróficos de fabricação. Pular etapas aqui não só bagunça os resultados, como pode simplesmente inutilizar as suas descobertas para as equipes de engenharia do ecossistema. Olhando para essa primeira metade do fluxo, de 1 a 5, é fascinante ver como a pesquisa vai ganhando corpo. A gente começa definindo a pergunta e lendo a literatura. Aí chegam as fases críticas de dados e ética. E ter um plano de dados robusto é indispensável, viu? Pensa no caos absurdo que é depender de carimbos de tempo, os timestamps, totalmente desalinhados entre milhares de nós espalhados pelo mundo. Loucura, né? O planejamento prévio é o que salva a gente de um verdadeiro desastre cronológico.
E eu quero dar um destaque gigantesco para esse passo de planejamento que é o Plano de Gestão de Dados, o famoso DMP. Esse documento é literalmente o seu escudo contra dores de cabeça legais. Porque em colaborações, os dados são propriedade intelectual valiosa. O DMP crava as regras de retenção, acesso e até o descarte seguro desses dados. Sem isso muito bem amarrado, pode apostar que uma briga de direitos autorais vai congelar a publicação do seu estudo por meses a fio. Seguindo para as etapas finais, de 6 a 10, entramos na fase de execução, revisão e stewardship, que é o cuidado de longo prazo com o projeto. E eu preciso muito falar da etapa 7, o estudo piloto. Gente, pular o piloto é a clássica tragédia da pesquisa científica. Imagina só, você passa 6 meses suando a camisa coletando dados para só no final descobrir que um campo vital de telemetria estava desconfigurado. Que pesadelo! Um testezinho piloto rápido é, na maioria das vezes, a única coisa que separa o seu projeto do fracasso total. Um detalhe super interessante dessa fase de análise é o conceito de pré-registro. Funciona assim: você documenta previamente todas as suas hipóteses e os scripts estatísticos que vai usar. E sabe por que isso é crucial? Porque atua como um controle de qualidade brutal para matar na raiz a tentação do p-hacking, que é aquela prática terrível de ficar torturando os dados com vários testes estatísticos até achar, por pura sorte, algo que pareça significativo. O pré-registro garante que a sua honestidade intelectual continue intacta desde o dia zero. E já que tocamos nesse assunto, vamos passar rapidinho por essas armadilhas metodológicas comuns. Afirmações vagas simplesmente não têm espaço em pesquisas de alto rigor. Ignorar relatórios técnicos complexos e se basear só em blog posts destrói qualquer argumento. Deixar seus dados indisponíveis trava as tentativas da comunidade de replicar o seu estudo. Esconder resultados nulos cria um viés gigantesco, e abandonar os dados depois da publicação torna tudo inútil no longo prazo. O segredo é tratar a sua documentação com o mesmo rigor, precisão visual e ortográfica de um engenheiro desenhando os mínimos detalhes de uma patente técnica. E assim chegamos à seção 5, conclusão e próximos passos, a nossa inspeção final. Olhando para trás em toda essa jornada, fica cristalino que conduzir uma pesquisa colaborativa é um exercício de extrema disciplina, desde a escolha certeira da ferramenta até seguir fielmente aquela linha de montagem de 10 etapas, cada fase existe unicamente para blindar o estudo. É esse processo meticuloso que previne falhas e mantém o rigor tão necessário dentro do ecossistema Solana. Para sintetizar perfeitamente esse espírito prático, essa citação aqui de estudo. Ajuste do método, transparência e alinhamento com a governança são as medidas práticas do rigor metodológico em colaborações. Pessoal, isso forma o triângulo de ferro da integridade científica. A sua ferramenta tem que se encaixar na pergunta, a transparência tem que permitir a replicação por outros cientistas, e o respeito à governança dos parceiros é o que faz o processo todo sequer existir. Bom, com a fundação metodológica super consolidada, o próximo passo lógico é preparar o terreno empírico. Para nossa próxima etapa de leitura crítica, tragam 2 artigos ou relatórios técnicos revisados por pares sobre o desempenho da Solana. A gente vai aplicar a mentalidade da nossa caixa de ferramentas para avaliar a precisão deles juntos. Em nome da Forge College, eu agradeço demais a companhia nessa exploração profunda. Se vocês quiserem mergulhar mais nesse universo e descobrir conteúdos educacionais incríveis sobre o Web3, acessem o site forge.college. E eu deixo vocês com esse pensamento. Se a integridade criptográfica da blockchain é absoluta, os nossos métodos de pesquisa para analisá-la não deveriam ser igualmente inquebráveis? Um abraço e até a próxima inspeção.